Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento. Você costuma falar que a gente engatinhou até o dia que a gente aprendeu a andar. No dia que nós aprendemos a andar, nós nunca mais engatinhamos. Então vamos aprender, que é hora do nosso aprendizado. João 6, no capítulo, a partir do verso 9, diz assim: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quantos desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Esse é a multiplicação de pães e de peixes. E uma das coisas um dos aprendizados no passado que eu tive com o Senhor foi na multiplicação dos pães e dos peixes. Humanamente, a gente é muito terra. Pensa no ser humano, terra, somos nós. Porque nós somos na terra, nós estamos na terra e somos humanos. Então, existem coisas que é muito difícil para a gente entender em Deus. Só que as coisas de Deus a gente não vai entender, a gente vai viver. Quando você tenta entender um milagre, você não vai entender, você vai viver o milagre. Então, aqui nesse caso da multiplicação dos pães e dos peixes, é um milagre. Deus, ele fez o milagre da multiplicação. Se matematicamente a gente vai tentar pelos números calcular, não vai dar. A gente vai tentar a ciência para tentar, não vai comprovar, não vai dar. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Então, se você hoje está tentando explicar um milagre, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo, porque milagre não se explica. Milagre se vive, se experimenta, vive o milagre. E aí a gente está diante da multiplicação. Eu lembro, eu vim de um tempo de muito, por exemplo, quando eu fiz a testagem das minhas forças de caráter, das minhas virtudes, no primeiro momento eu tinha um problema muito sério com a gratidão, porque eu era muito ingrata. Existia uma raiz de insatisfação dentro de mim, que Deus tratou, que eu fui tratada. E essa raiz de insatisfação gerava uma ingratidão muito grande. Então eu só conseguia olhar aquilo que eu não tinha. E eu não conseguia ser grata a Deus diante de tudo aquilo que eu já tinha. Porque o meu olhar estava voltado para o problema, para o que eu não tinha. E aí aquilo era uma bola de neve, cada vez mais ingratidão e cada vez mais insatisfação. E aí, um dia, eu lendo exatamente essa passagem, e eu comecei a ver Jesus. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os seus discípulos. O milagre, ele começa dando graças. Obviamente que quem estava aqui nesse cenário era Jesus. Mas então vamos pensar, quem está no cenário da nossa vida? Também é Jesus. Aqui ele estava presencialmente, mas hoje ele está espiritualmente. O mesmo Jesus que esteve lá na multiplicação, ele está conosco.
O mesmo Jesus que levantou os pães e tendo dado graças e pediu que repartisse, ele também está conosco. O mesmo Jesus que estava alimentando essa multidão é o mesmo Jesus que também está alimentando a nossa fome, que pode ser uma fome de comida, que pode ser uma fome de afeto, que pode ser uma fome de amor, que pode ser uma fome emocional. Eu não sei qual é a tua fome, mas Deus, uma fome financeira também, me surgiu assim, né? Pode ser uma fome financeira, uma fome familiar, não sei. Mas o mesmo Jesus que estava no cenário da multiplicação, ele está aqui hoje, ele está conosco, ele está com você, ele não te abandona. Ele é real, ele é fiel, ele é justo, ele é santo, ele é Deus. E aí, de repente, dentro do meu processo, eu me deparei que Jesus, tendo dado graças, eu fui olhar para a minha vida, meu Deus, existia uma força tão grande em mim de ingratidão que eu mesmo me senti constrangida e envergonhada. Porque aí eu comecei a perceber, tá aqui a resposta da minha multiplicação. Por que que eu ainda não vivi naquele momento da minha vida? Eu entendi por que que eu ainda não tinha vivido esse milagre. Apesar de que milagre não se explica, se vive. Mas eu entendi por que eu estava naquela situação, sem desfrutar disso aqui, dessa multiplicação. E naquele tempo era uma multiplicação financeira. Era todas as áreas, gente. Estava tudo derrubado. Era finança, era casamento, era emocional. Estava tudo na misericórdia. E aí eu me deparei com esse cenário e aquilo brotou, pulou. Sabe, você lê uma palavra todo o tempo, mas de um dia aquele pula. E aí dentro desse cenário de pular, tendo dado graças. Aí eu comecei a pensar, é isso. Esse milagre, ele começou com Jesus levantando o que ele tinha em mãos. O que é que ele tinha em mãos? Os pães e os peixes. Ele levanta, ele pega os pães e diz, tendo dado graças, deu a ordem, repartir entre o povo. E o milagre aconteceu. Então nós precisamos verdadeiramente desenvolver essa habilidade em nós de dar graças. De dar graças por aquilo que nós temos. Talvez o que você tenha hoje não é aquilo que você deseje, mas você tem. Talvez o que você tenha hoje não é aquilo que você gostaria, mas você tem algo. Talvez o que você tenha hoje não supra tudo aquilo que você precisa, mas dá graças naquilo que você tem. Oferece, levanta ao Senhor e dá graças. Dá graças, porque quando eu passei a entender isso, quando eu passei a entender que o milagre da multiplicação, ele iniciou com Jesus dando graças. Eu passei a mudar a minha vida e a minha história. Dando graças por aquilo que eu tinha. Dando graças por tudo aquilo que Deus já tinha me dado. Dando graças pela bondade de Deus, pelo amor de Deus revelado a mim. Dando graças pelas bênçãos recebidas. E isso fez toda a diferença na minha vida, na minha história e na minha trajetória. Novas construções, elas produzem novos hábitos, desenvolvem novas habilidades. E a partir dessas novas construções, nós começamos a desfrutar o que antes nós não desfrutávamos. Que aqui, como diz o texto, a multiplicação. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. Fica na Shalom do Senhor.